Você conhece alguém que já foi desmentida? O tempo todo. Você nunca foi desmentida? Ai, não sei, tô aqui pra isso. Tenho várias notícias. A PL 2630, adivinha? Não foi aprovada ainda. Depois que a Janja falou fuck o Elon Musk, as pessoas estão se cumprimentando falando fuck o Elon Musk, mas alguns dizem que não é bom dizer fuck o Elon Musk. Agora eu não sei, eu nunca disse fuck o Elon Musk, mas por conta dessa briga da Janja ter falado fuck o Elon Musk, e os fãs do Elon Musk não ter gostado que ele falou fuck o Elon Musk, eu diria que é tudo muito contraditório, porque o Elon Musk adora a liberdade de expressão, então eu tenho certeza que ele amou o recado da Janja. E o moço desviveu por causa do rojão. E eles nem se importaram. Eles até queriam dizer que não era da seita deles. E aí saiu um fuck o Elon Musk. Mas é importante a gente ressaltar que quando a gente diz que o bolsonarismo mata, é porque mata bolsonaristas também. Até em prioridade, em primeiro lugar, o bolsonarismo mata bolsonaristas. Não dá pra confundir Talibã com Taliboi. Não mesmo. Porque é um padre serelepe que fica mandando DM pras gays exibidas da internet, querendo marcar encontro. E as gays ficam, mas você não é padre? Ai, eu sou, mas eu quero. Padre de novo, gente. E ele quer levar a história do cajado adiante, né? E por R$169 você pode desfrutar de BQT em pé. Basta apenas ficar em pé no bar, que tudo acontece na casa da prima Valentina. Eu me lembrei da André Surak, que gravou com um anão e recentemente estava feliz, está realizando o sonho de gravar com um cadeirante. Um empresário em Goiânia foi preso porque ele dopou um personal trainer de 29 anos para fazer uma relação sem consentimento. Desse encontro que tá o Elon Musk com o Donald Trump dentro de um avião comendo McDonald's. Eu pensei, gente, isso é a tríade do genocídio. Ô, gente, mas peraí, o Elon Musk é a primeira dama? É. Kinga do Donald Trump, né? Tem que dar uma de Coreia do Norte, sabe? Tipo, ó, eu tenho uma bomba aqui, se você vir encher a porra do meu saco, eu explodo tudo. Gisele Bündchen está envolvida num escândalo de fraude financeira. Será que é maior até do que a Operação Lava Jato? E é? Ele se tornou um mártir na causa bolsonarista. Está trilhando aí o rumo à fama. Uma coisa demoníaca, né? Além de ter a doença mental, é estimulada, né? A pessoa se aproveita das fraquezas do próximo para fazer a pessoa cometer loucurinhas por aí, que podem sim machucar outra pessoa. Usaram da mentalidade doentia do cara, do ódio dele, que ele já devia ter. O cara pegou uma bomba e explodiu a cabeça, gente. Olha isso. Foi uma longa jornada até o topo. E agora todo mundo tá de olho. Mas a inspiração acabou. E tudo que eu vejo, se não atende é react. Se ficar desse jeito, não vai ter respect. Não leve pro coração, foco na respiração. Que bom. Ninguém é obrigado, mas pra não ficar por baixo, cuidado. Seja mais que uma seita. E tudo que eu vejo, se não é trend, é react. Se ficar desse jeito, não vai ter respect. O mundo tem sede de que se crie, já dizia Álvaro de Campos. Se você quiser que eu facilite, aprenda sobre heterônimos. Tem que ficar inspirado para ser inspirador. Busque conteúdo onde não exista dor. Eleve seu astral e quebre as correntes. Nem tudo é do mal, nem tudo é uma trend.
E aí, doçura! Doçura do meu Brasil e mundo, está começando mais um Desbanca! E hoje tem novidade, pois é, querida! Pra quem achou que ia chegar aqui e ver uma roleta de quadros, dá só uma olhada neste belo leque de envelopes que eu trouxe para esse episódio. Lindo, né? Mas antes vamos dar um salve para as caravanas de Piracicaba, Piratininga e Pitangueiras. Interior paulista, firme e forte na plateia, vocês que brilham. E quem brilha aqui também é ela. Ela que não é Rubiana Gabriela, mas tá sempre bela. Dona Pemba, pode entrar, pode entrar. Ai, 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 primeiramente, fuck you, Elon Musk, né? A gente não pode esquecer. E o que aconteceu com essa roleta? Quebrou a roleta? Quantos cartões hoje? Eu vou escolher esse envelopinho azul aí, ó. Tô de olho nele. Então, menina, é um podcast experimental, né? Então a produção tá sempre experimentando. E como tá se aproximando do episódio 40, querem mudar tudo a partir do 40 e já ficam testando algumas coisas aqui nesse que é apenas o episódio 32, Desmentida. Você conhece alguém que já foi desmentida? Nossa, o tempo todo. Você não conhece, não? Você nunca foi desmentida? Ai, não sei, tô aqui pra isso. Tenho várias notícias. A PL 2630, adivinha, não foi aprovada ainda. Então eu não sei se essas coisas são verdades, se essas coisas são mentiras. Então eu posso ser desmentida a qualquer momento aqui. É, pode acontecer. A Maria da Pemba já foi desmentida, foi exposta. Então todo mundo pode ser desmentido a qualquer momento. E a Maria da Pemba nem falou fuck o Elon Musk, né? Depois que a Janja falou fuck o Elon Musk, as pessoas estão se cumprimentando falando fuck o Elon Musk, mas alguns dizem que não é bom dizer fuck o Elon Musk. Agora eu não sei, eu nunca disse fuck o Elon Musk, mas por conta dessa briga da Janja ter falado fuck o Elon Musk, e os fãs do Elon Musk não ter gostado que ele falou fuck o Elon Musk, eu diria que é tudo muito contraditório, porque o Elon Musk adora a liberdade de expressão. Então eu tenho certeza que ele amou o recado da Janja. Concordo. E como eles são incoerentes, né? Eles estão mais preocupados com fuck o Elon Musk do que com o mocinho lá que caiu deitado em cima do rojão, que era do grupo deles. E o moço desviveu por causa do rojão. E eles nem se importaram. Eles até queriam dizer que não era da seita deles. E aí saiu um fuck o Elon Musk. Eles se doeram tanto pelo Elon Musk e o Elon Musk tá vivo, né? É impressionante a incoerência das coisas que tocam essas pessoas. Mas eu também nunca disse fuck o Elon Musk. E eu jamais diria isso aqui. Então, menina, esse caso do tiozinho é um tanto quanto controverso também, porque algumas pessoas defendem, outras pessoas passam pano, ainda acontecem, né? Episódios posteriores àquele, por essa loucura de história. Mas é importante a gente ressaltar que quando a gente diz que o bolsonarismo mata, é porque mata bolsonaristas também. Até em prioridade, em primeiro lugar, o bolsonarismo mata bolsonaristas. É claro que outras pessoas vão por consequência, né? Como no caso da pandemia, mas a gente vê isso cada vez mais. Em acidente, com armas, em casos como esse do Coringa brasileiro. A gente tem o Supla, que é o Charada brasileiro, agora ganhamos o Coringa brasileiro. E em tantos outros casos. Nossa, não mete o Supla nessa história. Vamos começar com esse caso? Porque a gente não falou desse caso. A última vez que a gente gravou, acho que já tinha acontecido esse caso, não tinha acontecido esse caso. Não podemos falar desse caso? Tá censurado? Esse caso, ele tem um plot twist, que tá em algum desses envelopes aqui. E eu quero ver se você consegue adivinhar. Quem sabe a gente dá sorte. Tá. Então vai ter esse caso. Ah, tá bom, então, imagina. Eu tô tão preocupada com esse caso. Como assim? Com vai certeza. ter? Só se fala nisso, né? Então tem que falar um pouquinho sobre isso também. No programa de Drag Queen, do nada, esse caso foi citado 2 vezes, então eu tenho que trazer ele pra cá também, né? Se não estragam lá. É bomba. Mas enfim, segue aí seu protocolo. Eu tenho aqui fama, bons conselhos, boas notícias, o golpe tá aí, escândalos
crise criativa e notícias perdidas. Pode escolher um. Então eu vou puxar o azulzinho, que eu já tava de olho nele desde o começo, pode ser? Vou pegar o azul. Linda, esse azul é o de notícias perdidas. E olha só, nesse envelope a gente contém apenas uma notícia. Essa notícia, ela viralizou lá fora, no final de setembro, começo de outubro. Mas é uma história muito peculiar que a gente tem que conhecer aqui. Serve até como um bom conselho aqui, gente. É o caso do falso crumbling. É um golpe do crumbling. Eu explico. Crumbling é uma franquia que vende biscoitos nos Estados Unidos e no Canadá. E eles têm lojas espalhadas por várias cidades e as pessoas amam. Tem embalagens cor-de-rosas, é tudo muito caro, muito chique, muito gostoso. De repente começaram a anunciar que ia ter uma loja pop-up na Austrália, num bairro em Sydney. E aí as pessoas ficaram loucas, porque a primeira vez ia ter esse biscoitinho famoso lá na Austrália. E aí no dia que se inaugurou teve fila de virar quarteirão. Quando as pessoas começaram a comer os biscoitos, elas começaram a passar mal. O biscoito não era gostoso, igual são dos originais. Mas eles pareciam originais. Ora, o que será que aconteceu? Depois de muita investigação, descobriu-se que essa loja não tem nada a ver com a loja Crumbly oficial. Foram fãs que abriram uma loja na Austrália e trazia de avião os biscoitos de uma loja lá do Havaí. Então o Havaí tá ali no meio do Oceano Pacífico, a Austrália não é tão longe, e essa pessoa achou que podia comprar um biscoito na loja e revender muito mais caro na Austrália, mesmo tendo guardado por 7 dias, que ainda ia estar consumível. E aí as pessoas ficaram loucas, pediram dinheiro de volta e foi um bafafá. Gente, como que alguém compra um biscoito de validade curta pra levar pra outro país pra sustentar uma loja desse jeito, de forma falsa? Não ia dar 2 lotes, Mona. Se o primeiro já tá estragado, como que eles iam repor o estoque? Eles iam fazer essa viagem de avião da Austrália até onde? O Havaí? Havaí. Não faz Porque sentido. só pode ter essas lojas nos Estados Unidos e no Canadá. Então eles encontraram ali um voo que eles podiam trazer malas ali com 7 mil biscoitos embalados e acharam que ia revender. E eles se defenderam, viu? Falaram que nunca foi pelo lucro. Nunca foi pelo lucro. E como Era que eles por- compravam 7 mil biscoitos lá no país de origem, de uma vez só? E como que vendiam? Ah, é pra consumo próprio 7 mil biscoitos. Esse mistério perdura até hoje. As pessoas querem saber como que ele passou pela alfândega com um monte de biscoito na mala e ninguém falou nada. É como ir no McDonald's e pegar uma tortinha de maçã, um monte de tortinha de maçã, encher uma mala e depois ir para um lugar onde não tem McDonald's, na Colômbia. E falar que eu tô abrindo uma pop-up store do McDonald's por alguns dias e passar os lanches adiante uma semana depois pros colombianos. Foi isso que eles fizeram. Mas falaram que é só por amor à marca, que nunca foi por dinheiro. Alguém morreu intoxicado? Alguém passou mal? Eu vi que tinha até cachorro na fila, uma fila enorme mesmo. Eu nunca ouvi falar nesse biscoito, mas eu espero que tenha valido. Bom, o marketing foi um sucesso, realmente deu muita gente, venderam todos os biscoitos, mas aí logo tudo caiu por terra, né, porque veio o escândalo, veio o Exposed, então não durou muito tempo, era pra ser uma pop-up store, então foi um sucesso o plano. Só que algumas pessoas passaram mal sim, e muitas pessoas acharam biscoito ruim. Era engraçado porque as influencers iam fazendo review de biscoito. E aí elas pegavam um, elas falavam, ai, nota 8. Aí elas pegavam outro, elas falavam, ai, nota 5. Aí elas pegavam outro, ai, esse é um 3. Os últimos já era, ai, nota 1, não dá pra comer isso. Eu joguei meu dinheiro fora aí nessa empreitada. Segundo dia, polícia na porta da loja. E falando em polícia, olha quem tá aqui com a gente hoje. Quanto tempo! Gente, que honra, né? A mulher bomba em pessoa, como vai, Fatinha? Oi, gente. Mulher bomba é ótimo, hein? Pelo amor de Deus. Mulher Não bomba. tem? Não tem a Parei, Elza Soares, que é a mulher do fim do mundo?
Agora também Aí essa essa coisa mulher- de pessoas bombas estão levando muito ao pé da letra, né? Melhor a gente evitar mesmo. Não. É melhor a gente evitar, mas mesmo assim, não fico triste, não. Mas assim, tem umas coisas que eu fico revoltada porque é muito mal feita, aí não dá, né, pra falar. O cara não sabe nem fazer as coisas, é muito feio isso. Você é mulher bomba, mas não é desse nível de homem bomba que a gente tá ouvindo falar no Brasil de hoje em dia, não. É mulher bomba raiz. Não é esses Nutella que estão aparecendo, não. Você falou tudo agora, Dona Pemba, Nutella. Pelo amor de Deus, que isso. Não dá pra confundir Talibã com Taliboi. Não mesmo. Boa noite. Quem mais tá aí, gente? Eu tô cega. Não tô enxergando. Você Por está enquanto- cega? Eu tô sem óculos. Por enquanto tá só a gente de orador mesmo. Porque eu nem ia gravar, mas toda vez que eu publico lá no Spotify, dá um fogo no cu de gravar. E dessa vez não foi diferente. Saiu aí o novo episódio de Tudo Drag, o episódio 3. E aí eu falei, vou ter que fazer um desbanca, porque eu já tenho muita coisa acumulada. E eu tenho aqui 6 envelopes, Fatinha. Vou te falar pra escolher um. Um chama. Tá bom, mas peraí. Deixa só você... Que história... Esse biscoito aí, da onde? Que marca que era esse biscoito? Que eu também não entendi. É de uma empresa que só existe nos Estados Unidos e no Canadá. Tipo um Dunkin' Donuts, que só vende aqueles donuts. Ou uma Explica. Starbucks, aquela cafeteria chique. Tá bom, entendi. Fala, o que você quer que eu Eles faça? falam... Não, mas essa história é bafo, Patinha. É. Eles falaram que ia abrir uma loja nova na Austrália, que ia ser pra testar o público. E eles Na fizeram, Austrália. pegaram um ponto comercial e eles pintaram tudo como se fosse uma loja original. E era tudo balela. Fizeram... Mentira. Tudo mentira. Eles traziam os produtos do Havaí de avião e aí vendiam biscoitos ruins pras pessoas e foi um fracasso. Não é só aqui que tem essas coisas, né? Não, o golpe tá aí, cai quem quer. Inclusive, nestes 6 envelopes, um dos envelopes chama O Golpe Tá Aí. O outro envelope chama Crise Criativa, o outro envelope chama Escândalos e também temos Boas Notícias, Bons Conselhos ou Fama. Escolhe um. Escândalos. Escândalos! Tantos escândalos, fizemos até um especial recentemente sobre escândalos, que tá aí disponível no Spotify. E a primeira notícia que eu tenho dos escândalos é quase um spin-off desse Spotify. Porque é um padre serelepe que fica mandando DM pras gays exibidas da internet, querendo marcar encontro. E as gays ficam, mas você não é padre? Eu sou, mas eu quero. E aí, as pessoas dizem nos comentários que está acontecendo demais. Não é só um, não é só 2, não é só 3. Virou uma febre. E eu sei que os enrustidos têm direito de ser enrustido, mas as pessoas enrustidas podiam parar de encher o saco das outras. Ainda mais se é da igreja. A igreja que tanto condena a nossa existência. Padre de novo, gente. Não, gente, mas vocês acham que eles são enrustidos? Eu não acho, não. Eu acho que eles são bem declarados. Eles ficam aí fazendo... Eu acho que a gente até sabe, né? Todo mundo já sabe. Não tem, acho que, enrustido, não. Alguns nem gays são. E realmente, alguns são declarados e outros são enrustidos. E pelo visto, muita gente está se declarando pela DM dos outros, né? Porque falam que sempre tem, nos comentários dessa publicação, tem outras pessoas falando de padre atazanando eles pela internet. E até a nossa amiga Caben já contou uma história assim, que tinha um padre por lá que também fazia isso nas DM. Ô, Dona Pemba, você falou padre de novo? Não seria pastor de novo? Tem um pastor também. Semana passada teve um pastor, um padre e um cantor, tudo no mesmo dia. Aí veio um padre de novo, e vira e mexe tá aparecendo o padre envolvido com esses negócios de mandar direct pras gays. E como que as gays depois saem pra expor o padre também? Olha, essas bichas não são batizadas, hein? Porque, olha, eu sou batizada, eu não ia expor o padre. Imagina, minha família católica ia ficar muito triste com isso. Acho que o mesmo vale pros crentes, né? Apesar que o pastor tinha privacy naquele caso, e o padre só escandalizou pelos nudes. Eu tô brincando, hein, pelo amor de Deus. Ô, gente, mas é sério, que fim deu aquela história dos pastores?
Ficou por isso mesmo? Dos anteriores ou do caso mais recente? Não, dos anteriores. Não, Aquele não sei, mas... do Ai Pastor, né? É, Ficou por isso mesmo, viu? As pessoas É. falam que não pode tirar as outras do armário, mas elas mesmas estão se expondo na internet, se filmando, se gravando, até monetizando com isso. Será que a gente tá numa época que é tão importante respeitar a sexualidade dos outros, que tirar alguém do armário numa situação dessa é desagradável e a gente tá sendo podre aqui de estar falando isso, porque é como tirar do armário? Porque eu já ouvi umas coisas assim, eu acho de última tirar alguém do armário. Seja quem for, mesmo quando for um padre. eu não acho não, eu acho que a gente tem que tirar mesmo. Ficar aí enganando as pessoas, pelo amor de Deus, se assume logo, vai ser feliz. Falso moralismo é crime. Pra mim é. Então Crime pronto. horroroso de onde. Também tem aquele escândalo do Giannichini, mas está em outro envelope, então a gente já vai chegar lá, porque gerou consequências. O que eu tenho aqui neste envelope para dizer é um outro caso envolvendo evangélicos dessa vez. Mas não é gay não, calma, fica tranquilo, gente. Não é gay não. É um TikToker que enganou o programa Fala Que Eu Te Escuto e deu uma entrevista alegando se identificar como animal. E as pessoas levaram adiante como se fosse tudo verdade. Como se fosse até alguns episódios de algumas youtubers e podcasters que eu conheço por aí. Ele enganou o pastor falando que se identificava como lobo. E o pastor levou ele ali a sério na conversa, né? Não descredibilizou. Isso é possível, né? Os quingêneros têm uma bandeira só para pessoas que se identificam como lobos. Mas aqui nesse caso ele estava inventando essa história só para ver como o pastor ia reagir. E é claro que o pastor adorou, a Record adorou, todo mundo adora uma boa audiência. Ainda mais quando Fala Que Eu Te Escuto, né, querida? Um dos programas mais antigos, né, que dura até hoje. Tanta coisa já saiu do ar, eu falo que te escuto, continua aí firme e forte. Quem sabe eu deveria ligar pra lá pra divulgar um pouquinho também, né? Boa ideia. Boa ideia. Passar trote no pastor. A gente podia ligar lá uma madrugada e inventar uma história, tipo assim, que a gente foi abusada pelo pastor da igreja e a gente ficou lá por muitos anos. Boa ideia. Nossa, ia ser muito bom isso. Queria ver o que queria falar. É verdade. Dá pra falar tanta coisa porque existem tantas igrejas, né, dessas que não são católicas. Nossa, tem a do quadrado azul, a da bola vermelha, a da estrela de fogo, a do Lago da Paz. Gente, é do triângulo verde, é do quadrangular azul, amarelo, retangular, triangular. É babado, Fotinha. E o próximo escândalo que eu tenho aqui, eu tenho certeza que vai te tirar do sério também. Não, Acre, peraí, você passou direto na notícia do padre, a notícia anterior do padre pulou aí pra esses evangélicos, mas você não deu a pérola da conversa do padre. O suposto padre, manda uma mensagem pro moço, gente. A mensagem é: gostei do seu conteúdo, lindo. Aí o moço responde: mas o meu conteúdo normal ou aquele a mais, com o cajado pra fora? Aí o padre responde: todos. Aí o moço fala: eita. Aí o padre diz: em fevereiro é minhas férias, podemos nos conhecer melhor. Aí o cara fala: agora eu entendi, você quer pegar no meu cajado. Você entendeu como que o padre paquera? Nem eu, que eu não sou da igreja, não teria coragem de fazer um babado dele. O Sério? padre levou a desse história. jeito? Sim, eu vi. E ele quer levar a história do cajado adiante, né? Parece que ele até gosta dessa perversidade, por assim dizer. Ainda brincam com o cajado, né? O moço responde ele aí na zoeira de cajado e levam a história do cajado adiante. E o moço expôs a conversa, né? Tipo assim, você vê que a pessoa do conteúdo, ela tá até expondo o padre, de tanto que já estão enchendo o saco. E aí nos comentários tem gente falando que tem mais casos desses. Então são vários padres que mandam mensagens pras gays querendo marcar encontros, se não marcando, né? Que babado. Olha, tem um aqui que falou que já comeu um padre uma vez. Ai, meu Deus. Nossa, eu não posso mais ler esses comentários. Foi o que eu disse, menina. Isso tá uma febre, é uma epidemia já social. E as pessoas não têm mais paz por causa dessas pessoas. Algumas são até seminaristas, então não se formaram, querem que falem título certo. Só que assim,
Gays católicas de verdade, boas meninas, não comprometem sua cristandade, deixando o padre pegar no cajado. Então É eu já verdade. penso que essas aí que estão dando trela são no mínimo evangélicas. São pagãs. Se você foi crismada, batizada e fez primeira comunhão, você não deixa o padre pegar no seu cajado em idade nenhuma. Não é certo. Não é certo. E as boas Tá escolas de catecismo ensinam assim. Tá errado isso, hein, Acre? Tá tudo errado nessa terra, nesse mundo, nesse Brasil de 2024, Fatinha. Você acredita que um dos últimos escândalos que assolou a internet no Brasil e mundo foi sobre uma mulher que pegou um Uber com uma panela de feijão e ela derramou todo o feijão no carro porque ela dormiu durante o trajeto. Isso virou um escândalo. O motorista começou a xingar, a mãe dela estava junto, começou a tentar limpar. E aí eles começaram a tentar tirar o feijão do carro. O motorista começou a cobrar R$200 para levar em algum lugar especial para limpar isso direito. A mulher até falou que ia pagar. Só que ele continuou xingando ela e ela não aguentou, jogou o celular na cara dele, machucou a boca dele, ele cortou o lábio. Eu acho que teve BO e agora ela tá na internet se explicando. Ou nem de feijão eu gosto. Gente, uma vez eu deixei um gato preso dentro do carro por umas 4 horas, sem querer, claro. E ele fez uma caca lá dentro, que demorou mais de 6 meses pra eu conseguir limpar tudo. Imagina uma panela de feijão. Ó, eu postei aqui nos comentários a foto do feijão dentro do carro, Patinho. Eu sei que você tá meio cega, mas se você quiser ver como que ficou o Uber, situação deplorável. Não tava numa panela, né, esse feijão? Porque como que esse feijão abriu e caiu? Essa mulher é uma doida que tava carregando um feijão destampado no carro. Como que ela derrubou isso? Sabe? Porque uma vez eu fui pra um acampamento com uma amiga, manicure, bagaceira, com uma panela no banco de trás, no meio das pernas dela, com um pedaço de carne cozida que ela foi comendo os pedaços na viagem inteira. Mas era dentro de uma panela de pressão, com tampa. Então mesmo que a gente capotasse, eu acho que a carne não ia cair da panela. Mas, gente, por que faz umas coisas dessas? Que bagaceira. As mães são vida louca. Às vezes não põe tampa, às vezes não é uma panela de pressão, às vezes é só uma marmita bem larga, que tem um elástico com plástico em cima. E a qualquer movimento, o desastre acontece. Agora a mulher só percebeu quando acordou, né? Então imagino que ela também não estava prestando muita atenção. Gente, só quem é pobre que vive essas coisas de marmita. Só quem é trabalhador, operário. E eu já passei muito por isso. Agora esse feijão aí tá horroroso, hein? Só o povo da escala 6x1 pra passar por uma situação dessa. Mas e aí, a mulher foi presa porque agrediu o homem ficou no prejuízo dos R$200 da limpeza, ela teve que pagar a corrida. Como que foi esse constrangimento? Porque afinal de contas tem que ter um desfecho, né? Ela pagou a limpeza, ela pagou a corrida. Mas a avaliação ficou em 1 estrela. Não sei se chegou no BO de fato, ou se o homem foi embora depois que tudo aconteceu. Mas ele que começou fazendo um exposed, e aí acharam ela e as pessoas foram atrás dela pra ela se explicar. E agora ela tá procurando alguma empresa de lava rápido, querendo que ela faça publi. Se quiser patrocinar pra fazer essa limpeza aí. Meu Deus. Eu acho que tá todo mundo aí querendo ser influencer, viu? Gente, mas que falta do que fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. Senhor. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu depois que o Trump foi eleito. Isso e fogo no feno. Ai, Mas tem mais também. E essa notícia já aconteceu, mas as pessoas estavam contando os dias para que esse evento se realizasse. Então eu espero que tenha dado tudo certo. É a famosa Noite das Anãs. Rolou no dia do feriado, né? 15 de novembro aí, feriado da República. Fazem 3 dias, né? Sim, mas estavam já divulgando muito antes, né? A contagem regressiva, porque era uma data muito especial.
Central. São profissionais do amor intenso, de pequena estatura. E por R$ 169 você pode desfrutar de BQT em pé. Basta apenas ficar em pé no bar e tudo acontece na casa da prima Valentina. Gente, vocês têm certeza que a gente tá vivendo no mesmo mundo? Sim, sim. Mas é real, o cartaz tá aí, o evento aconteceu. E é uma notícia importante, porque é um acontecimento raro. Eu duvido que alguma vez na sua vida você ouviu falar de uma noite dessa. Ainda mais num dia de proclamação da independência da República, proclamação da República. Foi, Realmente eu não ouvi mesmo. Ai, desculpa. Eu me lembrei da André Surak, que gravou com um anão e recentemente estava feliz, está realizando o sonho de gravar com um cadeirante. Então, aí, para quem quisesse conhecer esse tipo de experiência, se realizar nesse tipo de aventura, eu espero que tenha tido uma boa noite lá na casa da prima Valentina. Tomara que tenha tido casa da noite lotada, né? Casa lotada. Bom, eu gostei do preço, eu achei bem sugestivo. R$1,69. A Indianara Siqueira, ela usa na campanha dela 13,169. Caro, né? Tinha que pagar meia, né, Fatinha? Ah, lógico, achei muito caro isso aí, tá errado. As moças são pequenininhas, tinha que pagar meia. Ah, igual a meia idoso, né? Que estão reclamando nos shows da Diva Pop. Sei bem como é. Tem que pagar, idoso, meia. É isso aí. Eu espero que todas tenham sobrevivido a essa noite gloriosa da casa da Valentina. Muito bom. Ah, sim. E que tenham se divertido muito, lembrando sempre com consentimento, né? Porque isso importa muito. E o último Diferente dos padres, né? Você vê como que elas são mais honestas. Elas estão aí no cartaz, inclusive. É a profissão delas. Já o padre fica importunando as pessoas na DM. Ai, ai, ai. E é sempre sem consentimento quando é com o padre, porque a Sagrada Escritura está consentindo por ele, deixando de consentir por ele, né? Então ele já não tem esse consentimento nem se ele disser que tem. Vocês já ouviram o padre Fábio de Mello contando a história do dia que ele fez um cocô numa loja e não conseguiu dar descarga e ele teve que embrulhar o cocô, levar o cocô embora? E ele conta a história chamando o cocô de bebê. Eu já vi ele contando numa loja de antiguidades que ele foi, né? Quando ele foi viajar. Ai, quando ele chama aquilo de bebê, porque eu peguei a criança, eu enrolei a criança, eu levei a criança. Eu fiquei tão impactada. Eles são tão anti-aborto e ele compara um cocô a uma criança e joga na caçamba. Ah, mas vindo do padre Fábio de Mello, você tá esperando o quê? Ele carregou esse troço na orelha, fingindo que tava falando num celular pra conseguir sair do lugar quando ele saiu do banho. Podre. Gente, antes de jogar na caçamba. Olha um padre aí que a gente sabe que é enrustido, que não sai do armário. Se fosse só um, Fatinha, se fosse só um. Mas o último escândalo que eu tenho aqui é uma notícia muito séria, muito grave, então não vai ter piada, gente. Deixando todas as brincadeiras de lado agora. É um caso, supostamente, um empresário em Goiânia foi preso porque ele dopou um personal trainer de 29 anos para fazer uma relação sem consentimento. E teve até exame de corpo de delito comprovando o ato. A polícia decidiu expor a imagem do suspeito com o intuito de verificar se tem outras vítimas. E pode até ser que tenha, mas nem lembre que isso aconteceu, porque tava no Boa Noite Cinderela da vida. Gente, é sério, esse negócio aí de Boa Noite Cinderela, depois da minha cirurgia, as duas que eu fiz, a gente toma Boa Noite Cinderela, né? Gente, é real, a gente não lembra de nada, gente. É um perigo isso. Ai, Fatinha, que horror. Me conta mais sobre isso. É tipo uma anestesia? A primeira vez eu tomei um Boa Noite Cinderela mesmo, porque eu tomei anestesia pele dural, que é só do abdômen pra baixo, né? E minha filha, eu apaguei, não lembro de absolutamente nada, fui acordar em outro lugar, com outra roupa. Gente,
Gente, é horroroso isso. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Ai, que medo. A gente fica assim, até de sair de casa, né? As pessoas aí tudo indo na pool party, espalhando monkeypox, e agora a gente tem que tomar cuidado até com as coisas que os amigos oferecem, porque eu não sei qual era a relação desse homem, Mas aqui tem um detalhe, me parece, supostamente o empresário teria usado uma mulher, né, uma comparsa, que teria traído o personal trailer, o personal trainer até algum lugar. Levou ele gente, atrás não é do trem. engraçado. Personal trainer, ela engatou ele e puxou. Não, brincadeira. Não, então, esse é mais grave ainda, dá a entender que a vítima é hétero, né? Exatamente, parece que foi isso que aconteceu. É que eu não li tudo, mas ali o menino fala logo embaixo que parece que foi isso que aconteceu. Uma mulher foi com ele de Uber. E a mulher ainda não foi encontrada. Então acho que a mulher foi usada de isca. E aí o empresário foi lá e terminou com... Ela deve ter recebido algum aqué muito bem pra fazer isso, pra aceitar fazer isso. Mas olha que loucura, né? Esse empresário ficou treinando com o cara tempo suficiente a ponto de sentir desejo de estuprá-lo. Eu não poderia falar essa palavra. É proibido falar essas coisas na internet. A gente fala que vai pôr pi na edição, mas nunca põe. Ah, não tem problema. Não, mas é o que aconteceu, gente. É engraçado, as pessoas podem cometer o crime, mas a gente não pode falar essas palavras na internet. Olha que loucura, o empresário mó machão, você olha a cara do cidadão, provavelmente é um deus, pátria e família aí do mundo, e ele fez isso com o personal. Ai, como sempre, deve ser Deus, pátria e família mesmo, né? Não tenha dúvida. Também o personal aí foi vítima do patriarcado, porque esses homens, eles acham que pode tudo, numa posição de poder, então sai de baixo, sai de perto, é um perigo. Tem detalhes aí nessa história, tem até aqui imagens das câmeras de segurança. Tem babados aqui. É toda uma reportagem, verdadeira, né, gente? Vou até citar o perfil onde tá, porque ele é famosíssimo, o querido Denton. Rei das fofocas aqui no X/Twitter. Essa foi forte. Temos reviravolta no caso, tem gente falando aqui. Então tem reviravolta. Não sei se o personal está grávido, mas é babado. Olha, eu vou falar igual Pinga Fogo, um dos anteriores a Ratinho. Cadeia neles. Esse é o Alborguete. Alborguete. Ai, ela é antiga. Alborguete andou para que Ratinho pudesse correr. Gente, isso é de 1900 e bolinha. Bolinha é outra época também. Foi de lá que a gente veio. Ai. Choque. Mas é muito pesado mesmo, então vamos preparar o leque de envelopes e temos agora 5 envelopes. Crise criativa, o golpe tá aí. 5 não, 4 envelopes, né? Desculpa, gente. Fama, bons conselhos, boas notícias, crise criativa e o golpe tá aí. É 6. A bicha não sabe nem contar, agora eu fiquei perdida. Eu não sei nem ler. Imagina como que eu não me desgasto pra passar essas notícias. A Fatinha tá cega, a outra não sabe ler. Não, eu já peguei meu óculos, para. Então escolhe, Fatinha, porque eu não lembro de nada do que ele falou. Que ele misturou tudo. Ai, eu também não. Peraí. Golpe, crise criativa, boas notícias, bons conselhos, fama e só. Vamos na fama, vai. Envelope dourado, fama. A gente começa com o filho de uma das mulheres que marcou 2024. Eu estou falando dela mesma, a Miss Andressa Urach. O filho dela agora vai se lançar no mercado de amor intenso, gente. E como ele é bissexual, o povo quer saber, né? Com quem ele vai comprar cena. Você chamou a Fatinha, fama. Meu Deus, nossa. Eu não vou nem dormir essa noite, porque eu preciso muito saber disso. É importante falar da Andressa Urach, né? Porque ela conseguiu cravar o nome dela do começo do ano até o fim. E ele aprendeu gravando com ela, né? Gravando com ela não, gente. Ele filmava.
e editava os vídeos que ela encenava. E agora ele vai encenar Mas aí ele também. aprendeu, né? Mas acho que a mãe... Ai, gente, que horror, gente. Sério, de verdade. Eu sou uma pessoa muito liberal, mas essas coisas aí realmente passam de todos os limites. Vocês vão me desculpar. Mas lembra que o ano passado a gente tava chocada quando a gente descobriu que ele filmava. E a gente achou que era moderno demais. E é claro que a gente desconfiava que isso ia acabar. Ou esse menino ia virar, né? Para ele ia ser natural fazer isso, ou ele ia virar um caretão. Então, por enquanto, não. Acho que ele tá indo mais aí pro caminho da língua bifurcada no futuro, provavelmente. Então, de alguma forma, ele tá aprendendo alguma coisa com a mãe, né? Uma bifurcada é ótimo. Quando ele disse que é bissexual, ele disse que só fica com homens bonitos. Então, se ele contracenar com uma mulher, a gente pode esperar até corpos reais. Mas se ele contracenar com um homem, pode ter certeza que será um homem muito bonito. Agora, eu não sei, assim, se o que incomoda mais vocês é por causa do nepotismo? É nepo baby? Eu acho que é mais polêmico que isso. A gente não quer parecer moralista, mas é como dizer que ela é que deu as ferramentas para ele seguir essa carreira, uma espécie de influência. Mas aí também a gente estaria sendo preconceituoso com quem trabalha na indústria pornográfica, e como hoje em dia tudo é preconceito, a nossa opinião sobre isso nem pode ser dada explicitamente. Mas na verdade uma opinião careta mesmo, de achar que eu fiz isso na frente do meu filho, achei normal, e logo ele estava filmando, e logo agora ele está fazendo. Sabe, é igual usar crack na frente das crianças. Então eu sou careta, pode me xingar. Sabe, tudo bem, a pessoa vai tomar esse tipo de rumo na vida, vai querer ter essa profissão, tá beleza. Mas a mãe, né, ai gente, é a mesma coisa, né, eu sou ladrona e vou fazer meu filho virar ladrão. Gente, que mundo é esse? Não entendo. Olha, sério mesmo. É que assim, né, a gente não quer ser preconceituoso demais e falar que ele não pode trabalhar com isso, ou que ele não tem o direito de filmar a mãe. Mas a gente também se sente no direito de falar que a gente, nesse lugar, não faria. Tipo assim, eu não ia ter coragem de filmar minha mãe transando com ninguém, por profissão ou não. E, entendeu? É uma coisa meio assim. E eu não ia fazer meu filho me filmar transando com alguém também, sabe? Ô, dona Pemba, então é isso que eu tô te falando. Se ele quiser seguir essa profissão, eu acho que tá tudo certo. Cada um segue a profissão que quiser. Mas a mãe, né? A mãe fazer parte disso, incentivar, mostrar... gente, desculpa, pra mim é um pouco demais. Você acha a gente careta, Cri? Você pensa diferente? Você filmaria sua mãe transando? Olha, é difícil porque quando é Andressa Urach, é um caso muito específico, não dá pra se comparar com nada, e Andressa Urach, ela é ímpar realmente em tudo que ela faz. Eu acho que profissionais do sexo têm que ser respeitados, com certeza. Inclusive devia ter um partido político só com esse tema aqui no Brasil. Mas aí a pessoa, ela abre uma conta no Privacy, no OnlyFans, depois fala que tá sendo arrancada do armário. Então, a gente percebe que não tem muito preparo para isso. Quer entrar nessa carreira? Vai atrás de se preparar a cabecinha e tudo mais, pensar na vida a longo prazo, porque aí depois não adianta falar, ninguém mais me contrata pra fazer festa de 15 anos porque eu gravei um vídeo grupal. É difícil as coisas. Cris, escorregou e não respondeu. Não, é difícil as coisas andarem juntas. Até jogador de futebol que pousava na G, depois perdeu o emprego pra sempre, né? Então a pessoa tem que ser muito bem resolvida e não basta ser filho de Andressa Urach. Não quer julgar. Você viu que ele não quer julgar, né? Mas assim, no fundo ele não filmaria a mãe dele transando. E ele também não deixaria o filho dele filmar ele transando. E isso eu acho que eu posso falar por ele. Ele já falou que não gosta de filmar e editar os vídeos da mãe dele fazendo isso, que ele fica meio mal com essas coisas. Então, mas fazia pela grana, né? E aí também tem uma coisa, que eu e a Fatinha estamos aqui pagando de moral com uma moralidade que a gente aprendeu. Agora, na ótica desse menino, essa moralidade talvez não exista, porque ele não cresceu envolto disso, entendeu?
Ele não conheceu essas regras ou esses padrões de moralidade que a gente conheceu. Tipo assim, eu via minha mãe passando de calcinha em casa, eu via sem querer ela de calcinha, eu virava a cara, sabe? Tipo, por respeito. Agora, pra ele era muito mais natural, provavelmente. Com certeza, você tem razão. É. É uma ótica do que ele vivia, né? Do que ele via, né? Tá certo. Essa semana viralizou uma trend de pessoas que não foram criadas por pais crentes. E parece que teve uma vida muito diferente, filhos de pais crentes dando no seu depoimento. E aí estreou um reality que era Corrida na Lama. E eu vi um monte de criança no meio de um monte de gente bêbada com aqueles carros. E às vezes até sem roupa, e você fala, nossa, aí pode ir, na parada gay não pode. Então é estranho, né? A gente não consegue chegar num meio, é sempre extremista. Então, porque a moralidade, eu acho que tem isso aí, sabe? Tem muito a ver com o nosso conceito, com a forma onde a gente vive, onde a gente aprende. Às vezes, pra essa galera aí, eu também, pra mim, aquilo lá é um bando de gente surtada, bêbada, correndo com os carros perigosos no meio de criança, aí anoitece tem mulher pelada, e pra eles é normal. E pra mim é chocante, mas pra eles uma parada gay é chocante. E pra mim é normal, então acho que tem muito a ver com a vivência de cada um, né? No final das contas, eu acho que a moral é uma ótica muito pessoal. São as famosas perspectivas, né? Cada um tem um ponto de vista. Mas assim, de um modo geral, todo mundo sabe que esse tipo de assunto choca. A minha voz, as pessoas já ouvem e se chocam. Imagina, se soubessem o que eu faço, né? Ai, para, sua voz é linda. Eu bem sei. E não consegue ser reproduzida por inteligência artificial, viu, Fatinha? Já tentaram, mas não deu certo. Eu estava... Ai, que bom. E continuem tentando e não vão conseguir nunca. E nem ter o privilégio de estar ouvindo a sua voz, pelo menos pessoalmente. Olha, eu acho que até conseguir, a Ilona já nem viva vai estar mais. Vai levar centenas de anos, gente. E a próxima notícia de pessoas famosas é da Ilona aqui também. Olha só que coincidência. Ei, adoro a Ilona. Ai, antes que eu me esqueça, fuck o Elon Musk. Fala. A primeira dama, né? Agora que o Trump foi eleito, ela tem ali um cargo que inventaram só pra ela, uma equipe que ela vai contratar, que vai trabalhar em uma escala maior do que 6x1, viu, gente? Só grandes gênios da humanidade que vão tentar trazer soluções. Gente, mas peraí, o Elon Musk é a primeira dama? É. Foi uma briga de primeira dama, a Janja com Elon Musk, durante aquele evento do G20, né? Foi um show tão bonito, 3 dias de show, gente, o G20 tá arrasando também. Mas antes de chegar no G20, falar um pouquinho desse encontro que tá o Elon Musk com o Donald Trump dentro de um avião comendo McDonald's. Eu pensei, gente, isso é a tríade do genocídio. Cada mordida, uma pessoa morta na Palestina, né? É isso que alegra essas pessoas. Meu Deus do céu, eu choro. Nossa Senhora, meu Deus. Senhor, a humanidade tá destruída. Elon Musk com... Gente, sem comentário. O braço direito, né? Dizem que vai ser o braço direito do governo de Donald Trump. Na verdade, ele inventou um cargo pra ele aí, que é uma coisa de gerência, de... Evolução. É pra melhorar, como que é que fala? Quando é pra melhorar a gestão, sabe? Eficiência. Eficiência, exatamente. Uma secretaria de eficiência em gestão. Então eles vão vão enxugar o Estado, né? A ideia é enxugar o Estado, colocar pessoas para trabalhar muitas horas, né? Ganhar muito menos, com certeza, e mostrar eficiência através disso, né? A redução de gasto e é claro que com certeza ele vai enfiar o bração dele, né? De empresário aí no Estado. São 2 empresários governando o país praticamente. Mas assim, né? Quanto pior pra eles, melhor pra gente. Eu não tô aqui pra defender imperialista, nem pra ficar mostrando... Ai, faço o voto. Faço o voto. Desculpa, dona Pemba, pode falar. Pode falar. Não, eu faço votos que eles realmente façam isso. Acabem com tudo. Nossa, vou torcer muito. Não vai ser a gente que vai ficar aqui torcendo para que eles não consigam destruir o Estado, se a ideia é essa, né? Mas é claro que o projeto é muito maior que isso, né? Os ataques às democracias aqui na América Latina vão acontecer, a extrema-direita vai se fortalecer,
a vista grossa pro genocídio vai permanecer, entendeu? O mundo vai ficar cada vez mais dividido nessa... Além de tudo, o cara ainda tem uma rede social, né? Que ele pode dominar as mentes das pessoas. Eu até brinquei com a Cri, eu falei, gente, o Elon Musk, no fundo, ele é a Kenga do Donald Trump, né? Ele comprou o X para desbloquear o Donald Trump, o Twitter, né? Transformou em X, briga com todas as democracias do mundo que não estão de acordo com o pensamento dele. Pensa que vai dominar o mundo, mas ao mesmo tempo quer ir viver em Marte. Então é um cara completamente maluco. Mas a extrema-direita tá ganhando força com isso, né? Você vê que um fuck o Elon Musk doeu mais do que o amiguinho deles lá que tropeçou e caiu de boca no rojão. Pois é, menina, ele falou, né? Por isso que eu perguntei se ele era a primeira dama, né, gente? E é praticamente a esposa de Donald Trump. Ele que é nascido na África do Sul, né? E praticamente conseguiu comprar um império. Então a gente pensa, gente, esse império nem é tão forte assim, né? Motivo de piada no mundo todo. Ele falou aí das eleições, no que depender dele, e tal pessoa vai ser eleita, não vai ser reeleita. E ele tem que ver se o X, o Twitter, vai estar funcionando, né? Nas últimas eleições municipais, o X estava fora do ar, porque ele não consegue nem cumprir normas básicas do tribunal de cada país. Então, de repente, é muito fácil tirar a influência dele sobre as eleições. Muita gente abandonou o X/Twitter e foi pro Threads. Os gringos dos Estados Unidos, menina, estão chegando tudo nas outras redes sociais, falaram que nunca mais vão usar isso aqui. Várias empresas famosas também, vários jornais, veículos de comunicação famosos. Então, isso aqui já virou uma terra meio que de ninguém. Mas eu gosto de saber que ele tá bancando nossas gravações. Pelo menos isso, né? A gente usa aqui de graça, tira o áudio daqui, edita, manda pro Spotify. A gente tem outro lugar pra fazer, se cair de novo, não tem problema. Mas alguma coisa a gente tira dele, né? Dá pra ficar aqui falando fuck o Elon Musk, não cai, porque o que você fala nas salas pode cometer crime à vontade, que não acontece nada, só nas postagens mesmo. E às vezes você denuncia um crime e o bloqueado é você e não o criminoso. Então é uma ótica totalmente invertida. E como você disse, não consegue cumprir as leis dos países, né? E dá pra bloquear. Foi bloqueado na Venezuela por 10 dias. Aqui no Brasil, não sei, acho que durou 20, 30. Realmente tem muita gente saindo fora. Muitos jornais sérios tentando se desvincular disso, porque virou um antro de nazismo, de fascismo, de crime, de homofobia, de ódio. Enquanto estava fechado pra gente, que os bolsominions estavam usando, rolou uma postagem aí de alguém mandando incendiar uma pessoa e virou uma notícia que pro X aquilo não era discurso de ódio, sabe? Então o que é discurso de ódio aqui é muito relativo à ideologia política que você pratica, né? Você pode endeusar o Estado de Israel aqui, mas não pode denunciar o genocídio, que você pode ter sua conta bloqueada. Então é um captador de mentes, né? E tanto é que o mundo inteiro tá passando pano pro genocídio, né? Porque as redes sociais também ajudam, né, nessa visão de mundo que as pessoas estão tendo hoje. E fica mais fácil com esses cérebros vazios por aí, né? É mais fácil do que questionar. Até a grande mídia concorda com essa ideia hegemônica, né, de que Israel é vítima e está apenas se defendendo, né? Então fica difícil. Fica muito difícil a gente ver perspectiva para o futuro. Mas os Estados Unidos vão ficar mais vorazes agora. O BRICS que se cuide e que se fortaleça. Essa é a dica. Enquanto isso, o BRICS fica mais forte, mais convidativo. Tô te ouvindo sim, Fatinha. Olha, dona Pemba, você deu uma aula aí agora, viu? Ai, muito triste ter que ouvir essas coisas, que a humanidade tá desse jeito, gente. É muito triste, é muito triste. O que a gente vai... O que nos resta fazer? Nos resta fazer o quê? No fundo, nem se sensibilizar, né? Porque a gente fica reclamando que a maioria das pessoas estão falando de reality show, não estão falando de genocídio. Mas se tivesse todo mundo falando do genocídio ou na rua protestando contra o genocídio, ainda assim o genocídio ia continuar acontecendo porque os grandes líderes, os grandes poderes do mundo que poderiam fazer alguma coisa mesmo, não fazem, né? É no máximo um encontro, um repúdio, uma manifestação ali. Mas aí acaba que eles nunca dizem coisas concretas, né? Agora no G20 aí disseram não ao genocídio, fim do genocídio, por uma paz
uma paz estável na Ucrânia, mas assim, são palavras, né? E as ações que levam ao fim disso, elas não estão acontecendo, né? E elas não partem das pessoas fazerem manifestações. A gente vê manifestações com milhões de pessoas, inclusive lá no Oriente Médio, inclusive no mundo árabe, tem manifestações com milhões de pessoas o tempo todo que não repercutem aqui na mídia. Então, eu não sei o que é possível fazer. Às vezes a gente fica assim, impotente de ver que para o povo árabe a ideia de sacrifício, de martírio é uma ideia sagrada. Então, eles falam muito bravo, mas eles têm um poder de fogo muito pequeno perto do inimigo. Então, é massacrante ver isso dia após dia e ver que se não forem eles a terem poder de fogo para reagir, ninguém vai reagir por eles, né? Agora acabou que os Estados Unidos acabou de liberar, por exemplo, no caso da Ucrânia, o uso de armas de alcance de 300 quilômetros, né? Que pode dar o start num estopim numa coisa muito mais grave ali nesse momento. Eu não entendo nem porque é os Estados Unidos que tem que permitir que a Ucrânia use esse tipo de arma, né? Imagina os Estados Unidos de lá opinando nisso e também opinando lá em Israel, né? Sustentando uma guerra, né? Vendendo armas e tudo mais. Então eu não sei, eu acho que a única coisa possível para isso parar é os Estados Unidos deixarem de ser o país mais poderoso do mundo e um outro bloco ter poder, inclusive poder de fogo para se defender, né? Porque o BRICS, um bloco comercial bacana, mas se o próprio BRICS não se unir num bloco de força também, ele vai ser ameaçado muito em breve. Assim que ele começar a ter a própria moeda e começar a fazer suas transações e começar a dominar o mercado, ele vai ser ameaçado muito rápido. Também acho, não dá pro BRICS ser só um bloco econômico. Tem que também ser um bloco de armamento bélico, né? Porque as pessoas estão aí falando de Terceira Guerra Mundial o tempo todo. Ainda falam que isso vai começar entre Rússia e Ucrânia e esquecem o que fizeram. Já não é nem mais só a Palestina. É a Síria, é o Líbano, é a Cisjordânia, é até o sul da Turquia, é até as pirâmides do Egito, é até a ponta do Catar. Eles querem tudo para eles. E se eles viram que conseguiram chegar onde chegaram, apesar de todo mundo defender a Palestina, eles sabem que ninguém vai defender essas outras nações quando forem atacadas também. Então, assim que a ONU definiu que realmente estava acontecendo um genocídio, o que o Netanyahu fez foi declarar o líder da ONU, né, aquele português, Gutierrez, como persona não grata em Israel. Então, assim, além de não parar o genocídio, ele fez essa declaração. Então, ele declarou a ONU como inimiga do Estado de Israel. Assim como ele não está deixando as ações da ONU, as ações de ajuda do povo refugiado, do povo palestino, do escritório da ONU, né? Não só não está deixando trabalhar, como bombardeou galpões dessa entidade que seria, né, um lugar neutro. Não lugar neutro, né, mas seria quem ele não poderia atacar. E até quem estava lá em nome da ONU, ele atacou. Engraçado que o Irã não, né, porque o Irã falou que se eles ousarem fazer isso, eles vão dar uma resposta à altura. E parece que só quem tem ali um desenvolvimento de armamento nuclear é o Irã, né, que estava desenvolvendo aí o campo nuclear nos últimos anos. Inclusive eles mataram, né, aquele líder da energia nuclear do Irã lá, um grande líder, que eu não sei que nome ele levava lá no governo, mas ele foi morto num atentado, justamente porque estava desenvolvendo armamento nuclear no Irã, né? Mas o Irã vive tentando provar para o mundo que é armamento nuclear do bem. Eu acho que não tem que provar, tem que dar uma de Coreia do Norte, sabe? Tipo, eu tenho uma bomba aqui, se você vir encher a porra do meu saco, eu explodo tudo. Eu não entendo por que o BRICS não age assim, porque a China é contra, a Rússia é contra, por que eles não ajudam de forma concreta, sabe? Por que eles não podem fazer isso? Porque os Estados Unidos entrariam na guerra e acabaria com tudo? Tipo, não faz sentido. Então tá o mundo inteiro na mão dos Estados Unidos. O que eles decidirem, a gente tem que acatar e depois só apagar o fogo e mandar mantimento. E até o mantimento eles não deixam chegar, eles explodem até caminhão de mantimento na estrada. Pessoas tentando pegar o mantimento, eles explodem. São discussões que a gente vai ter, assim, esse domínio dos Estados Unidos, eles vão querer sempre, né, a ganância do petróleo, né, a ganância do dinheiro, e vai cada vez mais invadir todos os territórios que forem necessários para eles
se fortalecerem e ter mais, né? Sempre mais, entendeu? Sempre mais. O poder sempre vai estar do lado dessa força horrorosa. Ai, gente. Mas aí, enquanto isso acontece, milhares de pessoas morrem, né? A gente fica falando de número porque a gente não tá lá, né? Que nem você ainda tem uma origem libanesa, né? Em você dói. Dói na sua árvore genealógica, você sabe muito mais do que tá falando nesse caso do que a gente. Eu ouço uma notícia lá, já morreram 3.000 pessoas, eu lembro de você na hora, que é o mais perto do assunto que eu tenho. Então, a gente só fala de uma notícia, mas imagina quem de fato tá lá, sabe? Então, até que tudo isso se concretize, até que eles resolvam tudo que eles têm que resolver, matem todas as pessoas que eles querem, limpem todo o terreno que eles querem limpar, ninguém pode fazer nada mesmo, sabe? Tipo, só ficar de braço cruzado, é assustador mesmo. Mas eu acho que quem poderia fazer, não sei, é complicado essa política, a política você disse bem, será que ninguém mesmo pode fazer nada? Em nome da paz, né, mundial, ninguém pode fazer nada. Como assim? Que paz mundial? Que porra de paz é essa? Que não tem paz nenhuma. Bom, né? O G20 está acontecendo aí na nossa cara, né? A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Mas esse líder, o presidente do Irã que morreu, Ebrahim Raisi, você tá dizendo que é aquele do acidente de helicóptero? Que deve ter sido um assassinato? Um atentado? Eu acho que é esse mesmo, ele era dos estudos nucleares lá. Sei. E o Irã já faz parte do BRICS, né? Bem como Rússia, que também tem um armamento forte. Eu acho que dá para falar sobre isso também. E entraram em alguns nomes esse ano, mas é uma lista de parceiros. Ainda não é considerado oficial, porque senão a Turquia estaria no BRICS e na OTAN ao mesmo tempo. E isso é inadmissível na Terra. Nunca, na minha cabeça nunca. Se a Turquia virar um membro permanente do BRICS e fizer parte da OTAN como ela faz agora, né, seria uma grande hipocrisia. Assim como é uma hipocrisia quando a Turquia fala alguma coisa sobre o genocídio, contra o genocídio, né, porque ao mesmo tempo ela não pode fazer muita coisa, mesmo ela estando quase ali nos solavancos do negócio, porque ela é parceira é membro da OTAN, né, da OTAN, e tem parcerias com Israel, né? Assim como a Arábia Saudita também não faz, né? Alguns países, né? O Egito também não, mesmo sendo da Irmandade Muçulmana. E ainda assim, o sul da Turquia é alvo dos sionistas, então não faz o menor sentido continuar. Nem essa guerra, nem a outra. E, gente, eu tenho mais notícias aqui, ó. Já tem uma até aqui no varal pra gente renovar os ares, porque esse é muito complexo, eu sei. Mas lembra do Juninho? O Juninho não era famoso, mas hoje ele é. A gente até fez o especial Monza em Chamas, um dos mais assistidos aqui no nosso programa, no Spotify. E Juninho ficou famoso, começou a trabalhar com conteúdo adulto, sempre fazendo um papel de hétero, gente, tudo muito heteronormativo, mas com outros homens. E aí começaram a dizer que tem um amor platônico rolando, que essa pessoa que apadrinhou o Juninho já está com ciúmes, porque outra pessoa foi lá chamar ele pra fazer uma cena, ele aceitou, e aí ele fez birra, saiu de perto da câmera, aí o outro teve que deixar um pedido de desculpa, e depois ele veio até se esclarecer. E todo mundo ficou mais emocionado ainda, tipo, parece que tá rolando uma coisa do Pitbull, né? Está muito apaixonado pelo Juninho, mas ninguém pode assumir isso, nem mesmo ele. E aí às vezes dá umas crises de ciúminho, e depois ele deixa explicações, e as pessoas estão emocionadas. É a novela da vida real. Primeiro que eu tenho dificuldade de entender esse conceito de que eles fazem conteúdo, são héteros, mas são dois homens fazendo conteúdo, né? Só o Juninho é hétero. E aí ele faz posições de ativo junto com esses outros dois. Inclusive, dizem isso, né? A outra pessoa do vídeo já fez vários vídeos junto com ele, que é tudo uma jogada de marketing para divulgar as contas deles. Ai, Mona. Então, no final das contas, vamos ficar assim? Então o Juninho é um emocionado, se apaixonou no meio de um conteúdo pornográfico. Não. O Pitbull. O Juninho, ele é hétero e tem a vida dele. E não se apaixonou nem pelo ex-sogro naquele caso que o deixou famoso. Eu tenho dificuldade de demonstrar interesse por esse tipo de coisa.
Que eu nem entendo notícia. Ai, deixa a bicha chorar. Chora, viado. É isso. Fica bom pra ela, sim. Chora não, vida. Eu acho que é bom deixar as emoções afloradas, ficar todo mundo de olho. As pessoas dizem que não consomem isso, mas olha só, aqui no mundo da fama, só pessoas que trabalham com conteúdo de amor intenso, né? Ô, viado, a pessoa se apaixonou por uma pessoa que foi fazer conteúdo adulto com ela. Olha o nível da carência da pessoa. Primeiro que são pessoas comuns, pessoas normais. Antigamente, um astro pornô era um astro pornô, sabe? Agora tá todo mundo se prostituindo com celular aí. Todo mundo é produtor de conteúdo pornô, de conteúdo adulto. Tudo um bando de desempregados se prostituindo com celular. Não tem nem qualidade na produção. Aí se apaixona, vai chorar e vem virar notícia aqui no meu podcast. Ah, não, Mona, não no meu relógio. É sempre bom lembrar que é supostamente. Se apaixonou supostamente. Mas Toma tudo vergonha bem. na cara, viado. Vai arrumar um emprego, porque não vai durar pra sempre. Uma hora a senhora vai perder essas pregas, vai ficar com a bunda mole e ninguém vai pagar pra ver. Vai arrumar um emprego, vai estudar. A próxima pessoa famosa que eu tenho aqui é uma das divindades nesse planeta. Há controvérsias, mas todo mundo sabe que eu sou apaixonado por essa mulher. Estamos falando de Gisele Bündchen. E sim, gente, Gisele Bündchen está envolvida num escândalo de fraude financeira que deve ser o maior do Brasil. Aí eu me pergunto, será que é maior até do que a Operação Lava Jato? E é? Então, Mona, era uma empresa de investimentos. Ela apareceu aí divulgando essa empresa para magnatas, empresários poderosos. E meus cachorros ficam até loucos com essa história, gente. Porque ela convenceu todo mundo a investir. Ela disse que era sócia também, que ela também investia. E depois de um tempo a empresa faliu e todo mundo teve prejuízo. E aí esse empresário, Wilson Contrim Filho, ele quer 390 milhões de reais de indenização. Mas a gente ainda não sabe, porque vai ter uma conciliação em dezembro, uma conciliação semipresencial. E a gente espera que eles consigam esclarecer tudo e que a diva Gisele Bündchen não tenha nada a ver com isso mesmo. Mas ela era garota propaganda ou ela era representante da empresa? Porque tem uma diferença entre ser garota propaganda ou ajudar um empresário a dar um golpe financeiro em alguém, viado. Peraí. Ela fazia propaganda falando que também era investidora. Tá igual aquelas publi do Tigrinho, né? Que eles falam, eu divulgo o jogo do Tigrinho, mas tem que jogar com responsabilidade. Aí a gente vai ver o contrato, quanto mais a pessoa perde, mais o influencer ganha. Isso mesmo. Falou tudo agora. Explicou direitinho. Gente, a Gisele vai ter que provar, então, que ela não era também uma investidora, que era só uma garota propaganda, né? Porque ela credibilizou a empresa, né? Usou o nome dela pra credibilizar a empresa. Mas esse cara tá querendo 390 milhões porque ele investiu tudo isso ou de danos morais? Porque uma pessoa investiu 390 milhões só porque a Gisele falou, eu invisto também, bobo. É bom, é Bitcoin, mas é meio bom. Corrente, né? Uma pessoa leva outra leva três leva 6, e aí vai se formando uma grande pirâmide. E aí eu quero falar o nome dessa empresa, gente. É uma empresa de criptomoeda que chama FTX e também Alameda. Ai, querida, criptomoeda, Mona, francamente, né? FTX e Alameda Research. Então, se vocês conhecem alguém que tá envolvido aí com esse nome, já dá um alerta aí, porque a coisa tá ficando feia, até pra própria Gisele, então imagina pros outros investidores. Na verdade, o babado desse lance de criptomoeda, o golpe é que eles trabalham em esquema de pirâmide, né? E uma pessoa traz outra, que traz outra, que traz outra, e elas têm uma ilusão de que elas ganham conforme outras pessoas investem através delas numa pirâmide financeira, mas não é pirâmide. Aí eles mudam o nome no meio do processo, enfim. Então, provavelmente, se é isso mesmo, ela credibilizou, trouxe o cara porque ela tava ali, né? Ela foi quem ancorou o cara ali pra pirâmide financeira junto no esquema dos bitcoins, né?
E são bitcoins imaginários, provavelmente, né? Porque como é uma moeda digital, eles investem no mercado que não existe. Qualquer um pode criar um bitcoin, né? Tem tantos bitcoins hoje, não dá nem pra saber o que é, o que não é. Todo mundo que investiu nessas coisas que eu conheço, perdeu ou caiu num golpe. Eu não conheço ninguém que se deu bem com essas coisas. Ô, gente, mas ninguém é perfeito de tudo, né? Fala sério, algum defeito tinha que ter, né? A maioria dos nossos problemas são imaginários e aí rola muito esse esquema de pirâmide. Eu acho que a celebridade, a pessoa famosa que endossa a mensagem, sendo publi, não sendo publi, sendo realmente uma investidora, não sendo, ela assume um pouco dessa responsabilidade, sim. Eu me lembro de uma série documental que está passando no HBO Plus, que é o Rei de Zanzibar. E é um polonês que fez esquema de pirâmide com um hotel na ilha de Zanzibar. E tinha um monte de celebridade da Polônia no meio. E aí quando a casa caiu, as pessoas ficaram magoadas com as celebridades também. Na LuLaRoe, aquela market multinível de calça, teve a Kelly Clarkson fazendo show e até hoje as vítimas não conseguem ouvir uma música da Kelly Clarkson. Porque de alguma forma, eu não sei, talvez algumas celebridades vão lá só fazer um trabalho e não sabem que estão sendo usadas, né? Mas é difícil porque às vezes você vai parar numa empresa dessa por causa de uma celebridade. É claro que você não vai processar uma celebridade que te vendeu um creme dental que clareava o dente, né? Que você vê lá a propaganda que clareia o dente e aí você compra e não clareia o seu dente, não fica igual da propaganda. Você não vai processar modelo do creme dental. Mas quando se trata de pirâmide de investimento, é outra história, né? É outro mundo. A Gisele Bündchen já vendeu fitinha clareadora de dente também. Mas não sei se funciona. Acho que o nível, uma pessoa como Gisele Bündchen tem que ter uma assessoria de peso para conseguir investigar essas coisas muito bem, para não acabar se envolvendo nessas furadas, né? Mas vocês acham que ela entrou nisso porque foi levada e não percebeu? É difícil, hein, gente? Gisele Bündchen, pelo amor de Deus, vamos combinar. Você sabe que no caso de Zanzibar, ele fez uma linha de desentendido, que ele não sabia que o negócio ia dar errado. Mas aí encontraram um processo de 10 anos antes, ele comprando propriedade e vendendo antes de pagar. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Então, eu espero que a Gisele não tenha feito isso intencionalmente, mas há possibilidades. Eu me lembro de uma história de alguém do mercado financeiro da Bolsa de Nova York, é um nome famoso até, eu não vou lembrar agora. Nasdaq. Mas não, a Nasdaq é o nome da bolsa. Eu falo o nome do cara que protagonizou essa história e ele envolveu muitas pessoas famosas que ele tinha acesso e ele falava sobre investimento perto de pessoas que ele queria trazer para o investimento no meio de festas. Então ele estava ali com alguém, ele começava a falar alto para alguém ouvir ali atrás e se interessar pelo assunto. Ou então ele ia conversar com alguém famoso lá no canto e vinha falar com você e falava, eu tava falando ali com fulano, ele investiu comigo. Então ele convencia pessoas famosas em festas de pessoas famosas, fazendo esse networking, sabe? E ele é o causador daquela quebra da bolsa de 2008. A gente viu a série dele que começa com a polícia invadindo o apartamento, sabe? Aquele cara, a gente viu a série documental e a série ficcional, eu não lembro agora, mas ele é o causador da maior quebra da bolsa de todos os tempos, assim, porque ele começou a pegar tanto dinheiro de tanta gente poderosa que ele tinha que fazer alguém entrar no esquema para poder pagar o lucro do anterior. E aí chegou uma hora que ele não tinha mais de onde tirar dinheiro e aí as pessoas descobriram que tinham caído num grande golpe. E aí já envolvia muita gente com muito dinheiro e quebrou tudo. Não lembro o nome dele, mas é uma história maluquíssima. E foi tudo um golpe de influência, assim, com pessoas famosas. E as pessoas entraram, sabe? Ninguém desconfiou. Ele tava nas melhores festas. Eu acho que eu assisti já isso também. Eu tenho esse nome na ponta da língua, mas não consigo me lembrar também. Se até o final do programa lembrar, eu falo. Mas é um cara muito famoso, poderosão, das bolsas de valores. Um dos responsáveis aí pela queda de 2008.
E depois foi saindo várias coisas, né? Tipo, depois de 10 anos descobre uma coisa. Aí depois de 15 anos descobre outra coisa. Aí essa gente tem dinheiro, elas vão enrolando no processo. Até sair a sentença, tá todo mundo no prejuízo. E os famosos eu acho que iam na onda dele pelos lugares onde via ele, com as pessoas que viam ele falando, então acho que ninguém desconfiava. Até fica essa questão, né? Se ele estava fazendo por maldade, ou se realmente chegou uma hora que ficou insustentável, mas ele não teve maldade nenhuma em fazer isso. Mas não, a impressão que dá é que ele sabia o que ele estava fazendo desde o começo, quando ele chama mais alguém, que ele precisa de não sei quantos milhões para fechar a conta do anterior que tá cobrando não sei quantos milhões. É porque eram pessoas muito ricas e não vinham atrás, cadê meu investimento, entendeu? Mas aí quando foram ver, não tinha mais nada. E o cara morava num apartamento, a polícia invadiu, pelo menos na série ficcional, era tudo dourado, chiquérrimo, uma casa belíssima. E no final, assim, acho que ele foi preso, né, cumpriu uma baita pena. E a mulher dele, acho que não pôde movimentar mais nada e ficou, tipo, amarrada naquela história. Não sei se ficou naquela casa sozinha, com os filhos, mas nem a família não falava mal dele, não, como se ele fosse culpado pelo que fez. O Acre tá pesquisando, interessado em descobrir o nome da história. Joguei uma dúvida no meio do... Eu não vou achar. Eu lembro o nome desse homem, é um nome curto, mas eu não vou conseguir falar qual que é agora. E realmente eles levam muitas celebridades, muitos shows, muitos eventos, como aconteceu aí nesse caso de Zanzibar. E, digamos assim, hipoteticamente, eu falo que eu vou ser homenageado num evento importante, num lugar chique. E convido você para ir lá ver eu receber esse prêmio. Aí você vai e quando vê já tá assinando, e já tá dentro do esquema de pirâmide também. E era tudo uma fachada, e a pessoa às vezes vai de ingênua, né? Querendo fazer a carismática, então tem que tomar muito cuidado. A Gisele Bündchen, se ela me oferecesse qualquer Boa Noite Cinderela, eu tomava. Que bom que você nunca vai frequentar os mesmos lugares que ela, porque, pelo jeito, a gata tá dando até golpe financeiro aí. E tem mais celebridade também aí, saindo no prejuízo. Talvez não de dinheiro, mas de tempo, com certeza. Estou falando de Siqueira Júnior, condenado a 2 anos de prisão por discurso de ódio contra LGBTs. Ele falou que a gente é uma raça desgraçada, você acredita? Ai, minha mãe me falou isso uma vez, sua bicha desgraçada. Ai, meu Deus do céu, que horror. Eu amo vocês, gente. Com uma tesoura em punhos, ela partiu pra cima de mim e disse, sua bicha desgraçada. E não pegou cadeia. Não pegou cadeia. Siqueira que lute. Mas eu não denunciei mamãe, né? Siqueira fez isso na TV. Ai, não pode. É porque aí nesse caso é incitando as pessoas, né? Contra uma comunidade inteira que luta muito pra sequer ter direitos iguais. E também uma coisa de celebridade endossando mensagens, né? Não pode deixar assim passar impune. Eu acho que ele já teve que pagar umas indenizações aí no passado, mas os processos estão sempre correndo, né? E agora saiu mais esse. Boa sorte na prisão. Ele ainda trabalha na TV? Ele foi afastado? Porque esse lance aí o meu novo cachorro, ele apita. Ele faz... quando ele acorda. Esse lance aí da homofobia, parece que ele teve que pagar uma multa, parece que ele foi afastado. Aí agora ele tá sendo condenado à prisão. É claro que ele não vai pegar cadeia, né, Mona? Eles recorrem, tem advogado, tem dinheiro, não vai preso por homofobia. Mas que bom saber que esse processo até hoje está ferrando a vida dele. Porque agora ele vai ver que além de desgraçada, a gente é vingativa. Eu acho que pelo menos um programa no ar ele ainda tem. Aonde? Aonde que tem o programa? Era não, na Rede TV, eu acho. Quando ele cometeu o crime, eu acho que era Rede TV, umas coisas assim, sabe? Mas eu acho que agora não tem mais nenhum programa, não é possível. Eu fiquei sabendo que rolou um afastamento, coisas assim. Mas essa Às gente, vezes Fatinha... às vezes demora pro Google atualizar os resultados. Até esses dias eles falavam que era o Queiroz, o ministro da Economia. Mas vocês lembram aquele do SBT também foi afastado e hoje ele faz programa de novo. Tipo, é um afastamento só até o povo esquecer do escândalo. Que até eu que tô aqui falando não lembro qual foi o crime dele, mas também foi uma coisa assim.
Não sei se foi homofobia, se foi racismo, foi alguma abobrinha que ele falou ali no ar. Ficou feio pra ele, afastaram ele, aquele Marcão do povo. E aí agora ele já tá na programação enfiado ali de novo. Logo passa. Até jornalista da Globo já falou, tirou sarro de lixeiro. Falou, o lixeiro pensa que é gente. Não sei se foi da Band, da mas Globo. aquele lá nos Estados Unidos não foi racista em plena entrevista? Que escapou e todo mundo viu o que ele falou? E não acontece nada, né? Às vezes eles afastam a pessoa um pouquinho ali. Ele tá na Globo News fazendo reportagem. Ficou por isso mesmo, ridículo. Ai, gente, eu quis dizer Queiroz, mas é Paulo Guedes. Que gente horrorosa, né? Ninguém assiste, fica dentro da bolha, a gente nunca sabe quando volta ao ar depois que tiram. Mas a gente não esquece também quando a gente pode até esquecer um detalhe ou outro da história, mas a gente guarda a memória da pessoa, a gente sabe aquela pessoa ali que já fez alguma coisa, não sei o que foi. Não sei se foi racismo, homofobia, se foi crime de machismo mesmo, se ele já cometeu até feminicídio, não sei porque a gente vota até em criminoso, né, que cometeu os diabos aí, olha lá São Paulo, reelegeu lá aquela lindeza. Tinha tantas histórias sobre ele que não puderam ser contadas, porque tudo dava direito de resposta, então são boletins de ocorrência duvidosos, violências que aconteceram, mas não foi bem assim. Então, essas pessoas cometem todos os crimes. Elas são imunes. Infelizmente, isso que nos deixa triste, né? Elas ficam vivem na impunidade, né? Ai, mas elas não podem acreditar nisso, não. A gente tem que falar, você não vai conseguir. Não com todo mundo. Pode até conseguir com 50%, mas jamais com 51%. O lance do Siqueira aí, eu acho que foi uma associação de direitos LGBT que processou. Então acontece mesmo, dependendo da pessoa, eles vão até o fim. Tiveram várias dessas pessoas aí que receberam processos ultimamente, né? Esses bolsominions que falam abobrinhas. Eu acho que a Cássia Kiss também recebeu aí um processo de indenização contra alguém, recebeu dela 30 mil de indenização. Então, vira e mexe, eles estão sendo processados e pelo menos uma indenização eles pagam, mas o estrago feito não volta atrás, né? É bom que saibam que o mundo não é bagunçado desse jeito. Mas, como a Fatinha diz, o que nos resta? Se lamentar, pelo menos se lamentar. A gente tem que ter esse direito e já querem até nos proibir de sequer se lamentar. Não, isso não. Não, isso não, nem pensar, né? Jamais. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai conseguir sobreviver sufocado? Não dá. Pitty está certa, o pranto sempre será livre. E chegamos ao fim desse quadro, então restaram aqui 3 envelopes, gente. Boas notícias, bons conselhos, crise criativa e o golpe tá aí, 4 envelopes. Olha, eu não sei contar mesmo. Nossa, tem muito. Qual que é o do Homem-Bomba? Será que Boas notícias, é claro. Eu quero esse. Então vamos com o envelope cor-de-rosa, um envelope de boas notícias, e vamos começar por ele, né? Esse homem do Homem-Bomba. Ele se tornou um mártir na causa bolsonarista. Está trilhando aí o rumo à fama. Fica parecendo golpe, né? Porque a gente conversou de golpe, e tem mais quadros de golpe. E aí eu fico pensando... Mas é golpe. Isso foi também golpe. né? Sim, ele caiu num golpe ideológico. Rumo à fama da espiritualidade, é isso? Conta aí, Cris. É isso, ele tá se tornando um herói pros bolsonaristas. As pessoas falam que é um lobo solitário, que é um caso isolado, mas a gente vê que não é bem assim, viu? Hoje mesmo, eu estava brigando com um gado na página oficial do governo. E quando eu citei esse homem, ele falou que é um herói. Sim, alguns deles dizem que ele é um herói contra a opressão desse sistema, desse governo, dessa justiça corrompida. Eles têm a ideia, né, de que essa justiça deu a vitória ao Lula, né, como eles já odeiam muito Lula, então eles estenderam o ódio do Lula à justiça, aos poderes, por isso houve a invasão do 8 de janeiro, por isso eles ficaram na frente dos quartéis, e como esse golpe que eles esperavam não veio,
provavelmente eles ainda se movimentam nesses grupos, né? Tem muito discurso de ódio, muita ameaça. Vira e mexe a gente vê post aí, inclusive depois disso eu vi um post de alguém que logo apagou, mas a pessoa falava no post, fosse bom que ele tivesse abraçado o Nine, pelo menos, se era pra morrer, que fosse por uma causa justa. Então assim, elas acham mesmo que esse discurso é tolerável, você pode falar isso, que não está cometendo crime, então é um absurdo, sabe, porque nem a gente que odiava o ex-presidente, era do campo político contrário, a gente não concordaria se esse tipo de coisa acontecesse, não esperava por isso. Houveram ataques no STF naquele governo, né? A gente sabe que houveram vários ataques ao STF, mas a gente não ficava feliz com nada disso. Então, assim, o que a gente quer é que os poderes vivam em harmonia pra gente viver algo parecido com democracia, né? Mas eles só querem mesmo bagunçar o coreto. Mas é o discurso de ódio, né? Vai se acumulando, chega uma hora que você não tem pra onde colocar pra fora, você acaba fazendo esse tipo de maluquice aí. Eu fiquei com muito medo, eu tenho medo de falar isso até alto aqui na minha casa. Ô, dona Pemba, mas seria ótimo se todos eles resolvessem fazer isso. Aí ia poupar a gente, dona Pemba. Olha que maravilha. Cada um colocar uma bombinha em si, no seu corpo, e vamos, e pum, e vai e morre tudo, não seria ótimo? Então, é que nesse caso, parece que o alvo não era só ele mesmo, né? Que ele queria matar o Xandão, sim, e a esposa confirma isso antes dela tacar fogo na casa dele, né? Porque isso aconteceu depois que ela falou que o plano era ir junto. Então tem um plano, então ela foi cúmplice desse plano e não é um lobo solitário. Aqui tem um print de um grupo que eles falam que essa pessoa, agora no céu, junto com o pai, foi apenas um dos inúmeros mártires da luta contra a escória satânica do STF e que eles não vão descansar até acabar toda a escória. Fazendo aquela linha Cláudia Leite com uma foto de arma do lado de Bíblia. Sabe como é, né, gente? E aqui também tem a mensagem que passaram para mim e pro governo, falando que, lamentavelmente, é mais uma alma ceifada pelo sistema comuno-socialista. Nem conheço o sistema comuno-socialista. Adoraria conhecer. Gente, essa foto aí eu já tinha visto, já. Gente, olha, meu Deus, cada dia que passa eu fico mais embasbacada com essas coisas, gente. Meu Deus, eu acho que esse povo tá tomando remédio demais ou remédio de menos. Não é possível. Vocês acham que pode ser o efeito da cloroquina lá da pandemia, que eles tomaram e eles ficaram assim? Com certeza. Nossa, com certeza. É efeito colateral. Olha, longe de querer ser preconceituoso, mas vocês percebem que entre eles tem uma propensão à doença mental muito grande, assim? Parece que todos sofrem de um surto, de uma coisa. Você olha pra cara desse homem, ele tem um olhar baçal, assim, uma coisa de gente que não é? Não, é uma coisa demoníaca, né? Uma coisa assim, eles ficam no limite, né, de tudo. Eles estão ali no limite do, sabe, de beirar a loucura mesmo. É uma coisa, é o Trump, você olha pra cara dele, viu? E não é só isso. Além de ter a doença mental, é estimulada, né? A pessoa se aproveita das fraquezas do próximo para fazer a pessoa cometer loucurinhas por aí, que podem sim machucar outra pessoa. Era um dia de chuva, né? Vamos lembrar que era um dia de chuva. Mas podia outra pessoa ter se machucado. Não foi só ele que explodiu, também teve o carro. Exatamente, esse discurso acaba... Também teve a casa, né? Que quase os policiais também se ferram, mas aí a casa não foi ele, foi a ex-mulher. Não, aqui, a casa que ele tava lá em Brasília, que explodiu. Ah, sim! Eles tiveram que entrar. Tinha uma bomba na gaveta, gente, uma armadilha contra a própria polícia, e eles falam que ama a polícia. Né? Vai entender o que pensa uma pessoa dessa, porque o que eles pregam, né, é que a polícia militar é boa, né? E aí ele vai lá e monta um monte de armadilha que provavelmente ele pensou que era uma polícia militar que ia entrar lá e ia explodir na cara da polícia. Tipo assim, eu sei que ele tem raiva do Alexandre de Moraes, do STF, que aqueles prédios, aquela estátua, aquilo tudo pra ele é lixo, sabe? Mas será que ele também não pensou, eu vou explodir o carro, posso matar um companheiro, cidadão de bem igual a mim? Então assim, esse ódio
Agora, essa coisa da doença mental, vocês viram que aquele do Rio Grande do Sul, que matou uma boa parte da família e o resto foi pra UTI, não sei nem quem sobreviveu, porque eu não fui mais pesquisar, ele também era, né, acho que esquizofrênico, e era uma pessoa que tem problema, que conseguiu tirar o porte de arma, que tinha dezenas de armas em casa e munição, e que a vítima acabou sendo a família. Então, assim, esse discurso de ódio deles acaba pegando justamente... A gente fala assim, só tem... eles são tudo louco. Mas é porque acho que é mais fácil pegar uma pessoa que às vezes ela tem tá com algum problema ou com alguma disfunção e ela acreditar nessas palavras tão vazias que eles pregam. E aí você olha pro rebanho, é só gente maluca. E é mais perigoso ainda, porque uma pessoa maluca, né? Primeiro que a gente tem que respeitar as maluquices das pessoas e tratar a doença mental como deve ser tratada, com respeito, com medicamento, com tratamento, né? E não deixar essas pessoas serem aproveitadas, começa por aí, né? Então, é um rebanho muito perigoso, porque além de tudo estão armados. E você vê aquele cara, eu não consigo imaginar uma pessoa normal fazendo aquilo. Eu penso, usaram da mentalidade doentia do cara, do ódio dele, que ele já devia ter, da sensação de inferioridade, de milhares de coisas que eles carregam neles. E o cara chegou a esse ponto, ele planejou, ele ficou morando 3 meses em Brasília, ele fez tudo isso de caso pensado para matar o Alexandre de Moraes, achando que se o Alexandre de Moraes morresse, ele resolveu o problema do Brasil. E não é assim. Aí vão colocar outro juiz lá e o Brasil vai continuar funcionando, entendeu? Gente, mas é assim, agora é muito sério isso, assim, porque o cara, quando viu que não ia dar em nada, que deu ruim, o cara pegou uma bomba e explodiu a cabeça, gente. Olha isso! Porque ele só fez isso porque ele viu que não deu certo, entendeu? E que ele ia ser pego. Ele tentou entrar pra pegar o Xandão, mas não conseguiu. E eu acho que além de ter algum problema de transtorno mental, esses grupos convencem a pessoa a não se tratar. Porque lembra da cloroquina? Eles são tudo negacionistas. Então eles querem que a pessoa tenha o caso agravado, mesmo quando percebem que tem alguma coisa errada. E ninguém gosta de tomar remédio, ninguém gosta de assumir que tem problema mental, ou que tá com depressão, ninguém gosta de assumir, entendeu? E também, quem tá ao redor também descredibiliza as coisas. Você viu a entrevista da mulher? A mulher é outra louca, você olha pra mulher, é outra pessoa desequilibrada, o cara fala assim, ele queria matar a gente, a mulher fala assim pro repórter, não, gente, não, só o Alexandre de Moraes. Cara, se você não vê a provocação nessa frase, se você não vê o ódio da mulher ali nessa frase, todo mundo deixou passar batida aquela entrevista como se ela tivesse, normal. Mano, ela é uma cúmplice. Tanto é que 2, 3 dias depois ela foi lá incendiar a casa. Tava com raiva porque não foi levada a ir lá cometer o crime junto com o cara, porque era isso que ela queria. Tipo assim, a mulher foi entrevistada, a mulher falou ali, gente, não, só o Alexandre de Moraes. Ninguém tratou ela como cúmplice? Ninguém ficou de olho nessa mulher? É verdade. Eu achei tão estranho isso, porque ela começou a falar as coisas, sabia de tudo, que ele tinha ido pra lá, que ele tinha voltado, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele tinha comprado bomba, que ele tinha comprado isso. Eu falei, gente, mas que coisa estranha isso. Gente, isso é golpe, né? É um dos maiores golpes que eu já ouvi falar. Porque envolve multidões, turbas de pessoas que estão por aí desorientadas, colocando a vida de todo mundo em risco. E a gente só queria ficar em paz. É lamentável. Não, gente, é sério, né? Vai um maluco desse num lugar onde tenha muita gente, mais gente, né? Que as pessoas não estejam nem esperando isso. Gente, sério mesmo. Olha, a que ponto a gente chegou, sinceramente. O que foi essa extrema-direita, o que está sendo essa extrema-direita no país? Meu Deus, é assustador. E ponto para a estátua da justiça, que continua intacta. Olha, eu acho que isso tudo é muito preocupante, porque foram pouquíssimos anos de bolsonarismo, né? Ele esteve no poder só por 4 anos, então você imagina que essa turba foi incendiada em questão de 5 anos, né? Vamos colocar aí 1 ano de campanha. Tudo bem que na época do CQC, nas piadinhas, nas brincadeirinhas, já estava se formando uma geração de imbecis idiotizados que iam achar esses caras bacana.
Mas a campanha e o governo mesmo duraram 4 anos, né? 5 anos. E se levantaram tantos imbecis e armaram tantas pessoas, isso sempre foi um projeto. A gente pensava, essa gente é idiota, não sabe o que tá fazendo. Não, eles fizeram tudo do jeito certo, porque hoje eles têm um rebanho muito forte, armado, sabe? Disposto a tudo, capaz de qualquer coisa por essas ideias radicais. E o inimigo deles é uma imensidão de públicos, né? Qualquer pessoa pode ser inimigo deles, pode ser uma mulher feminista, pode ser um homossexual, pode ser um negro, um nordestino, um petista. O ódio nunca sumiu, né? O Lula ganhou, mas o ódio nunca sumiu. A gente viu nas eleições municipais, o ódio esteve aí o tempo todo. Teve crime, teve morte de candidato antes das eleições, teve atentado durante as eleições, teve atentado a comitês partidários, normalmente eram comitês do PT, eu não vi nenhum atentado a um comitê do PL. Então, assim, o ódio não diminuiu, as agressões não diminuíram, então mesmo a gente estando no poder, a gente não conseguiu. Eu sei que o Lula tem uma fantasia, né, de pacificar o país, uma ilusão, mas eu não acho que vai se pacificar o país correndo esse risco, né, os poderes da nação correndo esse risco e estando tão vulneráveis, né, precisa reforçar a segurança e fazer a lei, a justiça pegar esse povo, trancar esse povo na gaiola, porque não dá pra viver com essa gente não, porque eles vão estar o tempo todo tentando, esses demônios. Eu ia dizer, é claro que a gente não quer que o inelegível morra, né? Ele ainda tem uma pena pra cumprir na prisão. E essas outras pessoas todas também. O tio França era pra estar na cadeia. Ou eu tô errada? Agora eu tô louca. Com certeza, se bem que eles falam que não estiveram no 8 de janeiro, né? Mas a mulher dele fala na entrevista que eles estiveram no quartel na cidade deles, nas mesmas épocas. Tudo então, que assim, eles fazem, gente, o tipo de coisa que eles fazem incentivando na cidade deles. Vai lá, vai ver o Facebook dessas cidades, vê as contas das redes sociais dessas cidades, vê o desserviço que eles pregam. Aqui mesmo tinha professor querendo atacar prefeito, né? Prefeito querendo atacar a professora da cidade vizinha e falando para as pessoas que se elas não tivessem a bandeira do Brasil na casa, ia ter a casa destruída. O discurso deles era muito barato, né? Eles falavam que era para todo mundo colocar a bandeira do Brasil na porta, porque senão os comunistas iam invadir, né? E a bandeira do Brasil era uma espécie de um aviso, né? Para os comunistas se afastarem, que os comunistas estavam combinando de fazer várias invasões. Isso tudo na época da eleição do Lula. Ainda assim, o Lula conseguiu se eleger. Mas a gente entende por que Santa Catarina tem 80%, 83% de bolsonarista, dependendo da cidade até mais. Porque realmente os discursos de ódio permanecem aqui fortíssimos até hoje. Porque, é umas coisas tão absurdas, né? Umas coisas tão que nos dias de hoje, né? Você acreditar em coisas... Gente, sinceramente, é lavagem cerebral, foi a cloroquina, eu sei lá o que é, gente. Olha, esse atentado contra o STF, ele veio da mesma região que veio um comentário que eu ouvi uma vez na loja de frango, a moça escolhendo um frango. O cara falou pra ela, na época da eleição ainda, da eleição do Lula. O cara falou pra moça, você quer esse ou esse? Ela, não, eu quero aquele ali à direita, nada à esquerda, por favor, nada à esquerda. Ela escolheu o frango da direita, que era mais feio, que tava mais branco, mais feio, mas é porque estava na direita, ela não queria o frango da esquerda, porque a esquerda é maldita, entendeu? Então esse atentado partiu de um lugar que as pessoas pensam isso, sabe? Tipo assim, elas dão a volta no quarteirão pra não virar à esquerda, pra não dar azar. Mas isso é coisa, a gente sabe do que? Da igreja, né? De gente demente. Isso é coisa da igreja evangélica, né? Que fica pregando o tempo todo na cabeça dos caras, né? Prega o tempo todo na cabeça deles, prega o tempo todo. É isso que eu falo, fica aquela coisa, aquela história o tempo todo, até quem acredita, né? Sei lá, gente, é muita loucura isso, é muita loucura. Porque assim, enquanto eu era adolescente, que se tinha esses comentários, e quem não conhecia a história podia até acreditar, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia você tem livros, você tem internet, você tem, né? Sabe? É uma coisa que é difícil de você conseguir entender isso. A pessoa faz questão de ser ignorante. Basta ver
O método Olavo de Carvalho, as coisas que o Brasil Paralelo produz até hoje, inclusive. É uma estética horrorosa, nem tornozeleira merece. Devia ser cadeia neles. Vou fazer igual a Borghetti de novo. E vamos seguir com mais boas notícias, né? Na segunda parte desse episódio tem Bola de Neve, crise criativa, golpes, conselhos e ela, a voz mais querida dessa bagaça, Dona Bel. Você não pode perder, então se inscreva e continue ligado no meu, no seu, no nosso podcast. Ei, você aí do futuro, vem saber o que rola no mundo, mas não o mundo chato que todo mundo tá. O mundo imaginário que só dá pra escutar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. Ei, você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. Informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. Você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do desbancar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar.